Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. O meu nome é Maria, eu sou psicóloga clínica e estou aqui hoje com a minha amiga Su para a gente falar um pouco de um assunto muito importante. A gente sempre fala isso no começo, né? A gente sempre fala que é muito importante. Todos os assuntos são muito importantes que a gente traz, a gente só traz coisa importante para você ouvir com a gente. Mas É vai lá, verdade. Su, cumprimenta a galera aí também. Mas é isso mesmo, né? Porque é, todos os assuntos são importantes em um determinado momento, em uma determinada situação, para uma determinada pessoa, né? Então, assim, e todos os assuntos que a gente traz, realmente, né? A gente tenta pensar que eles fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Então, são pensados muito, com muito carinho mesmo. Mas como a Maria falou, né? Vou me apresentar mais uma vez, né? Souza, psicóloga clínica. Também estou bem ansiosa por esse tema de hoje, porque ele é um tema que, além de ser importante, dentro da nossa profissão da psicologia, então ele é um tema que ele está presente, né, na vida da gente sempre, e não tem como a gente não falar dele em algum momento da vida. E aí é sobre isso mesmo que a gente quer refletir, quer pensar aqui com você, assim. É o tema que a gente vai trazer para conversar um pouquinho é a educação sexual, né? Já está lá na capa do nosso podcast, então você já viu sobre o que é o assunto, se você está aqui, mas é realmente pensar sobre questões relacionadas à educação sexual, né? Eu tenho vivências muito marcantes, né? Justamente por conta da minha caminhada profissional, por ser mãe, né, de um adolescente, de uma pré-adolescente. Então, eu sinto a necessidade de que esse tema ele tenha mais espaço e que ele esteja presente em mais lugares, assim. Eu vou trazer um pouco de algumas experiências minhas na época que eu era professora, que eu trabalhava em escola, né? Vou trazer um pouco das minhas experiências também enquanto mãe, mas acho que são reflexões, principalmente, assim, para que a gente possa evoluir enquanto sociedade. Uhum, exatamente, essa é a ideia de hoje. E eu estava conversando com a Su antes que esse assunto eu tenho pouco conhecimento em cima dele. Por quê? Porque realmente na escola que eu estudei, nas vivências que eu tive, a gente nunca falou sobre esse tipo de assunto, pelo menos não formalmente, né, dentro da escola. E então é algo que eu não tive quando eu era criança, adolescente. E na faculdade também a gente nunca se aprofundou muito, né? Não lembro de ter aprofundado no tema de como lidar com isso em clínica ou com crianças, enfim. Então, como também eu atendi crianças por pouquíssimo tempo, até eu perceber que não era muito a minha área, me falta muito conhecimento nesse tema. Mas aí eu tenho o lado muito positivo de ter a Su no podcast, porque daí ela tem um conhecimento vasto de várias vivências que ela já teve. Então hoje é como se eu fosse entrevistar ela. Eu quero ouvir mais o que ela tem para dizer das vivências dela. Claro, eu também fui pesquisar um pouco, trouxe aqui umas informações, umas fontes para a gente discutir, mas eu acho que realmente a Su vai ter mais para falar nesse episódio do que eu, então tudo certo, porque são as nossas vivências diferentes, né? Ai, que responsabilidade, Maria. Não, mas eu acho que quando você fala ali, né, de que acho que tu falou assim, fases e momentos, e nunca tive muito é, contato com esse assunto, né? Eu acho que aí a gente já pode entrar, inclusive, numa questão social, assim, bem. Eu não sei nem se preocupante, mas eu acho que ela é histórica mesmo, assim, né? A gente começa a falar sobre sexualidade de uma forma mais aberta há pouco tempo, né? Eu sou de uma geração, algumas gerações para frente da Maria, assim, e era muito difícil a gente ouvir falar dentro da nossa casa. Eu até tive uma mãe que falava muito assim comigo, ela sempre me orientou muito, ela conversou muito comigo sobre várias questões relacionadas à sexualidade, né? A me conhecer enquanto pessoa, não de uma forma tão aberta, assim, mas a gente tinha essa comunicação. Mas eu tenho várias amigas da minha idade que nunca nem tiveram espaço para falar sobre sexualidade ou sobre a educação sexual, né? Porque a gente tem que partir do princípio que
A educação sexual, ela não é responsabilidade nem só da escola e nem só da família. Ela é responsabilidade desses dois espaços, né? E aí, por várias questões, assim. E aí eu vou trazer a minha experiência agora, enquanto mãe, pensando na fase que o meu filho mais velho tá, por exemplo. Assim, a gente troca entre as mães e às vezes surge comentário assim, ai, teve chacota, ficaram rindo porque estavam falando de uma parte do corpo, ai, falaram pênis e kkkk, acharam engraçado, aí falaram vagina e kkkk, ficaram vermelhos, ficaram... E aí eu automaticamente começo a pensar assim, né? O quanto isso é papel da escola, porque se na escola você desde pequeno, desde a educação infantil, pensando lá no começo da vida escolar de uma criança, já tem a possibilidade de dar nome às partes do corpo, você não vai chegar lá na adolescência achando engraçadinho falar pênis ou achando engraçadinho falar vagina, porque vai naturalizar para você. Isso vai fazer parte do seu cotidiano. E aí que está a função da escola, né? É desmistificar, é trazer para o social, trazer para as nossas relações sociais o que é o nosso corpo e o que a gente faz com esse corpo, né? E aí sim entram questões relacionadas lá na adolescência, porque aí tem fases também, a gente não vai falar sobre a prevenção da gestação da gravidez na adolescência com um bebê, uma criança que sai que está na educação infantil, não, ali não é o momento, ali é você dar nome, né? Mas como é que você vai ensinar, por exemplo, quando eles são adolescentes, a ter uma vida sexual saudável se você não consegue falar pênis, se você não consegue falar vagina, se você não consegue falar camisinha, né? São coisas que estão ali naquele universo. Só que não é de uma hora para outra que a gente vai fazer isso e não é de um momento para o outro que isso vai acontecer. Por isso que eu, enquanto psicóloga, enquanto pedagoga, enquanto mãe, enquanto mulher, defendo que a gente precisa, sim, ensinar as nossas crianças desde muito pequenininhas, o que, sobre educação sexual. E aí, até eu vou trazer uma pergunta lá que eu abri uma caixinha no meu Instagram ontem, que veio lá no meu Instagram, assim, qual que é a idade certa para falar sobre sexualidade? Não existe uma idade certa para falar sobre sexualidade. Sempre há idade para falar. E aí é que eu reforço. É o que você vai falar. Na adolescência, você vai falar sobre uma vida sexual saudável, porque é ali que eles começam a ter os interesses. Mas com uma criança de 3 anos, com uma criança de 2 anos, é importante se reconhecer enquanto um corpo, né? Se reconhecer enquanto funções desse corpo. E dizer que uma menina tem uma vagina e um menino tem um pênis. E que quando eles vão no banheiro, eles se descobrem, né? Que eles olham, "Ah, é diferente. Nossa, ele tem uma mangueirinha, né? Porque a menina não entende o que que é aquilo ali. E aí sim, é função da escola, naquele momento, dizer, sim, ele tem um pênis, ele é diferente de você. E você tem uma vagina. E lógico que em casa também, né? Permitir que a criança se veja, que a criança sinta o próprio corpo, mas assim, de quanto que a gente tem que sim permitir, né? Que as crianças possam se conhecer. Com certeza, faz todo sentido, Su. E aí eu tava pensando aqui, antes, quando você falou da questão de falar sobre, a gente vê que tem muito nesses tabus de alguns temas, de que tem a ideia muito errônea de que se a gente falar sobre o assunto, a gente está incentivando. Então, tem Hum, isso para a questão sexual, tem isso para suicídio, tudo que você acha que se você está falando sobre o tema, você está plantando sementinha na cabeça das pessoas. E nunca é essa a ideia. Tanto que uma das pesquisas que eu fiz para o nosso encontro de hoje foi num material feito pela própria Unesco, que se chama assim, Orientações Técnicas Internacionais de Educação em Sexualidade. Então, ali eles dão várias orientações para as escolas mesmo, para pais, para sociedade no geral. E aqui uhum. eles trazem várias meta-análises, várias pesquisas muito amplas dentro desse tema, para desmistificar. E uma das coisas que eles realmente colocam aqui
é que isso não aumentou falar sobre dentro da escola, não aumentou comportamentos sexuais ou taxa de gravidez ou doenças sexualmente transmissíveis. Bem pelo contrário, quanto mais eles Uhum. falavam, menos diminuía esse tipo de coisa. Então vai bem contra, né, de que falar incentiva? Não, é o contrário. Falar vai dar voz para aquilo, vai preparar e também vai ter a orientação certa de como fazer aquilo, coisa que se a gente deixa de falar, as pessoas não têm. E aí que vai, É. vem um problema muito maior, né? Muito maior do que o sexo, um problema de de pegar uma doença sexualmente transmitível, de ficar grávida fora do momento que a pessoa realmente quer. Então, tem vários fatores muito piores do que a gente falar sobre, né? Ah, com certeza. Eu sou defensora, assim, eu acho que quando surge o assunto, e muitas vezes, eu acho que na maioria das vezes, a gente não vai estar preparado para falar, né? E aí eu acho que é uma mentira a gente dizer assim, ah, eu sempre tenho resposta. Não, eu sei o que dizer, eu já estudei, enquanto mãe, eu sei o que eu vou dizer. A gente não sabe o que responder, porque a gente não sabe como a pergunta vai vir, né? A gente não sabe como o assunto vai surgir. Mas é importante a gente se mostrar aberto a falar sobre o assunto, né? Pode causar um certo espanto, pode causar um certo constrangimento, e aí, porque a gente não viveu dessa forma, a gente não, enquanto criança, né? Como eu dizia ali antes, assim, eu até tive, mas pensando num olhar mais social, dentro da sociedade a gente não é acostumado a falar sobre isso. As pessoas ficam vermelhas, ficam sem graça, não conseguem falar o nome das partes do corpo, e eu acho que a gente mesmo, eu vou dizer assim, com os meus filhos, às vezes já surgiram questões que eu precisei responder, na hora eu não sabia o que dizer. Na hora gente, como é que eu vou responder isso? Eu precisei parar e pensar, né? Porque normalmente essas questões elas vêm assim, no meio de um almoço, né? Durante uma viagem, que você nem tá focado naquilo ali, assim, ou que você tá, sei lá, fazendo alguma coisa e teu filho para do teu lado e te pergunta. Ah, aham, tá bom, vamos falar sobre isso. E aí sim você vai responder aquilo que a criança pergunta. E aí eu acho que é o grande segredo, assim, responder o que a criança pergunta. Né? Eu conheço histórias de pessoas que o filho perguntou, a mãe estava grávida do segundo filho, como é que você tem um neném na sua barriga? E aí, assim, a criança tinha 4 anos quando ela fez essa pergunta. Os pais não precisam fazer uma aula de educação sexual e explicar o que que é um esperma, o que que é o útero, aonde é que vai o pênis, o que que é uma vagina, sabe? Não é falar sobre isso. Responder o que a pergunta, o que a criança perguntou da forma mais objetiva, até porque assim, o foco dela de concentração com 4 anos é muito pequeno, né? Ela não vai nem prestar atenção em tudo isso que você está falando. Mas, assim, responder de forma muito objetiva, né? Numa situação dessas, por exemplo, quando uma criança faz uma pergunta dessas, é falar de uma forma lúdica, dizer, olha, papai e a mamãe se amam muito, a gente, né, ficou muito próximos e a gente trocou, né, algumas partes do nosso, se tocou, e aí o papai, né, sei lá, colocou uma sementinha, tem várias formas de falar, cada um vai escolher o seu caminho, não é mentira, não tá errado. É uma forma lúdica de falar naquele momento. E mais para frente, sim, você pode orientar de outra, né, de uma forma mais completa. Mas respeitando, assim, né, eu acho que as fases da criança, fazendo com que ela também não crie algo assustador sobre aquilo, que também não se aterro, né, não crie um terror ali em cima daquela situação. E muitas vezes a nossa reação diante de uma pergunta, ela tem muito mais efeito do que a nossa resposta, né? Então, se a gente fica em choque, meu Deus, e agora o que que eu vou falar? Como é que eu vou responder isso? A criança percebe, né? E aí ela vai começar a achar que isso é errado. Ela vai começar a entender que falar sobre o corpo, sobre a sexualidade, sobre questões relacionadas ao próprio desejo Uhum. é errado. E aí ela não vai falar. Então, assim, é muito da nossa relação enquanto família, falando com essa criança, e também eu vejo o papel da escola nesse momento. Porque quando
uma criança está num grupo, a forma de fazer perguntas também é diferente, né? Uhum. As questões elas vão surgir de uma forma diferente, né? Um amiguinho às vezes viu uma coisa em casa ou escutou alguma coisa, sei lá, numa novela, e aí chega na escola e conversa com um amigo, e o amigo e ele ficam ali querendo entender aquilo, e aí o professor também tem que estar atento ali naquele momento para fazer uma intervenção, para conversar, para não chegar e dizer, para de falar sobre isso, isso não é assunto para falar na escola. Não. E onde é que vai falar sobre isso, então? Se a escola não pode falar sobre isso? Uhum. Vai É falar isso. em casa? Vai, claro que vai. Mas a escola também Uhum. precisa ser um lugar para falar sobre isso. Uhum. Com certeza. E até me veio isso que essa vivência você não teve, mas as crianças de hoje em dia têm, que é o quê? Internet. Se você não Uhum. explicar, se você deixar aquela dúvida plantada, a pessoa vai procurar, porque hoje é muito fácil. Ela não vai, ah, tá, meu pai não me explicou, então eu acho que é um assunto que eu não devo perguntar, e ela vai morrer ali. Não, bem provavelmente ela vai pesquisar, e até me veio uma experiência pessoal minha. E tinha uma música do Nirvana, né? Que ele falava de libido. E aí eu já entendi inglês, mas eu não sabia o que que era. Então eu ouvi, aí Uhum. eu perguntei, eu tava indo pra escola de manhã, assim, no carro, tocou música e eu perguntei, o que é libido? E aí a resposta que eu recebi foi, ainda é muito cedo pra você saber, depois você vai descobrir. A primeira coisa, né? Quantos anos você tinha, Maria? Eu não consigo me lembrar, mas eu já era grande o suficiente para ter computador na época, então, sei lá, eu acho que eu já tinha uns 10, 11 anos. Uhum. E aí, claro, né? Cheguei em casa depois da escola, liguei o computador e fui pesquisar o que que era, porque eu fiquei com aquela dúvida o dia Aham. inteiro. E aí, eu acabei tendo informação. E, claro, naquela época a internet era diferente, então foi uma informação mais simples. Mas eu penso na criança que vai pesquisar isso no Instagram, no TikTok, que tipo de conteúdo ela vai ter acesso? É É. muito melhor você dar esse tipo de informação ali, sendo um adulto que sabe o que está falando, cuidando também para não expor coisas demais, nem coisas de menos, do que deixar a criança livre para descobrir em locais não tão adequados. É. E como talvez uma resposta no carro ali tivesse suprido a tua curiosidade. Ah, libido é desejo, né? Ponto. Tá bom, né? Talvez essa resposta tivesse te bastado, mas, lógico, né? E aí eu acho que entendo os teus pais também, né? Porque provavelmente também foi um choque para eles. Talvez eles também não esperavam que naquele momento, né? Mas é aí que tá, assim, eu acho que tu trouxe de uma forma bem concreta, assim, isso, né? Que quando a gente joga para frente ou a gente se omite, a gente acaba passando o nosso lugar para outro espaço, né? E hoje para a internet. E a internet está aí para responder todas as perguntas, né? E ela está aí também para nos auxiliar enquanto pais, enquanto educadores, enquanto psicólogos, porque a gente não tem resposta para tudo. Mas a gente pode dizer, olha, eu não sei te responder, eu posso te responder depois, eu vou pesquisar. Olha, a mamãe não sabe como te responder isso, mas eu vou pensar um jeito de te dar uma resposta. Pode deixar que eu vou falar. Sabe? Mas eu acho que a gente aproxima mais, né? E a gente acaba tendo mais é, espaço, né? Na vida de quem está nos perguntando, assim, né? De quem está ali querendo suprir uma dúvida ou suprir uma curiosidade, né? Então, é aquilo, para tudo existem formas, né, de fazer, assim. E também não estou dizendo aqui que existe, que isso que eu estou falando é o mais correto, mas é o que pode abrir mais espaço, né? E nós até falávamos antes, né, antes de começar a gravar, de quanto esse tema ele também funciona muito para prevenção. Principalmente quando a gente fala de abuso na infância, adolescência. Então, a criança, ela saber que o corpo dela tem limites e que as pessoas não podem tocar sem consentimento, mesmo que sejam os pais, porque hoje a gente fala, as pesquisas mostram que a maior parte dos abusos infantis e de adolescente acontecem dentro de casa. Então, não vai ser na rua, não vai ser um homem de capuz, num beco escuro, como às vezes a gente acha que é.
Não que não possa acontecer, mas assim, as chances maiores É são em bem casa. menos. É bem Uhum, menos, exato. Então, se essa criança não tem essa noção dos limites do corpo, às vezes ela não vai nem entender que aquilo ali é errado, que aquilo ali não deveria uhum. ser feito. E aí é algo que ela vai carregar para sempre. Eu, infelizmente, já tenho muitas mulheres que trazem esse relato. É muito comum, E carregam uma infelizmente. culpa, muitas Uma- vezes, porque ainda acabam achando que a culpa é delas, né? A gente, enquanto psicólogas, ouve histórias e que, na maioria das vezes, as mulheres que foram abusadas ou que tiveram o seu corpo invadido de alguma forma, elas ainda acham que a culpa é delas, né? E é muito triste, assim, porque a gente ouvir de uma mulher que foi violentada, que ela é culpada, isso não faz sentido, né? Então, eu acho que aí, nesse lugar, assim, pensando nessa perspectiva, eu vejo a escola como sendo, assim, o maior agente, de responsabilidade nesse sentido e de estar atento, inclusive, a essas situações, né? Porque a escola tem esse papel ali que eu falei de estar observando quando esses assuntos surgem ali no coletivo, no social, desde sempre. E tem essa função, muitas vezes, de perceber quando algo de ruim e de errado está acontecendo, né? Quando uma criança chega, às vezes, de um jeito diferente, né? A professora é a pessoa mais próxima ali, ela convive todos os dias com uma turma de crianças, então ela vai perceber quando o seu aluno estiver diferente, ela vai saber, estar atento a essas situações, poder falar sobre essas situações com a criança, poder questionar, poder muitas vezes denunciar, né? Porque em muitos momentos a professora vai ser a pessoa que essa criança mais confia. E vai ser a pessoa, e a escola, ou alguém da escola, vai ser essa pessoa que essa criança mais confia. Então, assim, a escola ela tem um papel muito importante, né? Assim, eu acho que na prevenção da violência sexual contra crianças, assim, eu acho que a gente fala aqui de algo muito real e muito próximo da gente, assim, que por mais que a gente não, que a gente feche os nossos olhos muitas vezes para isso, que a escola queira se omitir diante disso, porque em muitos momentos a escola também não sabe o que fazer, né? Mas é fundamental, assim, eu acho que é um espaço que tem uma responsabilidade muito grande diante da educação sexual e da prevenção de crimes relacionados à violência sexual. Uhum. É verdade, é bem isso. E me veio também isso outro ponto, assim. Essa questão de gênero, eu vejo que ela influencia muito aqui também, quando a gente fala no tema sexualidade, né? Que tem também relação com a educação sexual, quando a gente pensa nos impactos que, que isso traz, assim. Então, eu já atendi algumas mulheres que vêm com queixas sexuais, e quando a gente começa a investigar como é que foi isso ao longo da vida, tiveram muitas punições, muitos momentos super negativos, em que ouviam que era pecado, que ia engravidar cedo, que não podia e tudo mais, e que carregaram isso ao longo de uma vida inteira. Então, eu até sigo Uhum, uma fisioterapeuta aqui de Blumenau, é a Daiane Becker. Ela é fisioterapeuta pélvica, então ela só fala desse tipo de questão, de dificuldades ali sexuais femininas. E aí, quando ela está comentando, ela de vez em quando traz casos, assim, às vezes senhoras que procuram ela, que nunca conseguiram ter uma relação de penetração a vida inteira, e aí quando vai investigar era isso, era pecado, não podia, tudo era sujo, não podia. Se quando era criança se via tocando no próprio corpo, não pode fazer isso, tu vai para o inferno, e aí causou toda ali uhum, uma quantidade de traumas que impede a pessoa de ter uma vida sexual normal. Então, isso também é importante da gente falar, porque a visão que os meninos muitas vezes recebem da sociedade em relação a isso é extremamente diferente. Eu via quando eu uhum, era adolescente, como os meninos entre eles muitas vezes falavam sobre esses assuntos livremente, e nós meninas, a gente era tudo acanhada, assim, ninguém falava, ninguém. Nossa, era um tabu gigantesco. E isso tem afetos para a vida inteira, né?
É, e acho que poder entender a importância de conhecer o próprio corpo a partir do toque é muito importante, né? Assim, a gente fala, acho que hoje a gente fala um pouco mais, assim, né? Sobre o toque feminino, né? Sobre a masturbação mesmo, né? Se a gente for falar assim, porque a gente, como você disse, a gente dentro de uma sociedade foi educado de que para o menino tá tudo bem, né? Ele pode ir lá se satisfazer sozinho, né? Agora a menina, não, ela foi criada para ser imaculada, e aí a gente vai entrar em questões religiosas, né? Que eu acho que talvez não caibam aqui, mas que tem tudo a ver, né? Mas as mulheres, sim, são muito oprimidas. Mas assim, a gente é educado, enquanto mulher mesmo, não se tocar, a não conhecer o corpo, né? A não poder sentir prazer com esse corpo. Esse corpo parece que ele foi feito para servir e não para você se sentir bem. Então, é uma questão muito relacionada com o social mesmo, isso, né? Com a visão social que as pessoas têm sobre sexualidade, né? Sobre gênero e sobre, como você trouxe ali, né? Sobre o que e de que forma que acontece o prazer para os diferentes gêneros, né? Exato, exato. E eu imagino nessa daí, eu creio que tu vai ter uma visão disso, assim, né? Deve ser muito desafiador para quem tem um menino e uma menina dentro de casa, de tá, o que que eu vou instruir ela, o que que eu vou instruir ele, como que isso vai funcionar? Porque por mais que dentro de casa a gente consiga controlar não é a palavra, assim, mas ter um pouco mais de controle do que vai ser falado, de como vai ser falado, a vivência que a pessoa vai ter lá fora na sociedade vai ser diferente. Então, a vivência que ele vai ter vai ser diferente da vivência que ela vai ter, porque a gente ainda tem uma sociedade muito dividida em relação a isso. Então, o que eles vão trazer para dentro de casa também vai ser muito diferente, visões muito diferentes. Uhum. E eu imagino que deve ser muito desafiador ser mãe de dois gêneros diferentes, poder olhar isso e conseguir equilibrar. Como que eu vou educar cada um? Como é que eu vou tirar um pouco disso que a sociedade colocou na cabecinha de cada um, para poder ter um pouco mais de igualdade entre as falas, né? Como é que é, Su? O que você pensa sobre? Eu estava aqui pensando assim, né, em situações práticas, assim, e me veio muito a minha reação diante de situações que a gente vê no dia a dia, né? E aí é, eu pensei uma coisa bem boba, assim, bem simples, sabe? Quando eu fui mãe do meu menino, ele tem hoje 15 anos, né? Então, assim, é lógico que a gente também vai se entendendo nesse papel de mãe e qual é a nossa responsabilidade, né? A gente, na verdade, é responsável por trazer a visão de mundo para os filhos, e aí, lógico, eles vão, a partir do que a gente vai trazendo, eles vão construindo a própria visão, né? Mas eu acho muito legal, assim, que eu construí isso com o meu filho mais velho, assim, de não ter essa coisa de tabu, por exemplo, assim, de passar alguma coisa, tá passando alguma coisa na TV, isso eu escuto muito, assim, de colegas minhas que têm filhos e conhecidas até. Aí, eu mudo de canal. Se eu vejo que tá passando uma cena, por exemplo, de dois homens se beijando, né, de duas mulheres se beijando, uma cena que parece que vai levar pra um ato sexual ali que tá passando, às vezes a gente não sabe o que vai passar, não tem controle, né? E aí é uma coisa que aqui em casa, assim, no começo eu ficava desconfortável, e eu vou confessar que eu acho que tem total relação com a minha história, né? E eu fui entendendo que quando eu trocava de canal e que eu escondia aquilo do meu filho, parece que ele ficava mais curioso. Daí ele, por que você trocou de canal, mãe? Sabe? E aí eu falei, cara, eu não vou trocar de canal. Eu vou deixar. Se eu quero que o meu filho respeite as pessoas, que ele tenha né, do grupo de convivência dele, que ele consiga enxergar toda e qualquer pessoa com respeito, por que que eu vou esconder uma pessoa? Por que que eu vou esconder uma situação que está passando na televisão? Por que que eu vou tirar a possibilidade dele pensar sobre aquilo?
né? E aí, assim, a gente começou a mudar a nossa postura aqui em casa, assim. Começou a deixar a coisa acontecer. Ah, tá passando na TV? Não, não vou trocar. Vou deixar. Ah, quem sabe não possa ser o início de uma forma da gente conversar sobre aquilo ali, né? E assim, muitas vezes eu via que o meu marido ficava desconfortável, mas eu pensava, não vou trocar também, vou deixar. Porque agora eu acho que a gente tem que, né? A gente tem que bancar e tem que, tipo, tudo bem, vamos falar sobre isso. Se surgir a situação, a gente precisa falar. Não dá é para esconder, não dá para botar embaixo do tapete, né? Então, assim, eu vejo que os meus filhos, eles são. Agora eu vou falar de mãe babona, assim, mas os dois, assim, eles são. é, Nossa, eu realmente tenho muito orgulho dos dois, assim, no que diz respeito a. Acho que a visão deles de pessoas dentro da sociedade, assim, eles respeitam toda e qualquer pessoa de qualquer forma, sabe? Assim, e não é nada que chame a atenção deles. Para eles é tão natural que isso me deixa assim, eu digo, poxa, que bom, acho que eu realmente consegui passar o que eu queria para eles, assim, sabe? Eu acho que eles não têm preconceito, eles não têm, é, eles não tratam ninguém diferente. Então, assim, isso também é educação sexual, né? Se a gente for parar para pensar, assim, a gente vive num mundo, e aí, lembrei agora de uma situação quando meu filho tinha 4 anos, ele fazia balé na escola. E ele estudava numa escola católica, onde o balé não era oferecido para os meninos. E aí ele chegou para mim e disse: Mãe, por que que eu não posso fazer balé? E na época até a professora dele também me chamou assim, eu gostei muito da postura dela na época, que também veio e me disse assim: Susan, ele é o único menino da turma que quer fazer balé. O que que tu acha? Vamos oferecer para ele? Não tem problema, né? Daí eu falei: Cara, eu acho que não. Se ele quer fazer balé, ele vai fazer balé? E aí naquela situação ele escutou de um pai, de um amiguinho, que balé era coisa de bicha, coisa de menina. E aí ele começou a se questionar. Mas eu não sou menina, o que que é bicha? Ele nem sabia o que que era, né? E ele escutou o pai do amiguinho dele falar, assim. Então, assim, naquele momento eu lembro que foi muito difícil, assim, porque ele gostava muito de dançar. E eu acho que ele acabou, a gente não sabe hoje, assim, porque ele também não lembra, mas assim, ele acabou desistindo meio que porque os amigos meninos ficaram meio que debochando dele, assim, e ele se sentiu mal. Mas é muito complicado isso, assim, de a gente viver nessa sociedade também, que não está preparada para respeitar, né? Que tem de diferente, né? Isso é muito triste, assim. E por isso eu acho que também eu comecei a nunca esconder nada deles que tivesse relação com sexualidade, assim, porque eu acho que eles precisam ver, e eu sempre digo, eles precisam conviver para respeitar. A gente só aprende a respeitar quando a gente convive. Faz todo sentido, realmente. E me vem muito nessa que como isso acaba sendo muito mérito dessa tua preocupação e dessa procura pelo tema, porque é mais fácil, se a gente for pensar naquilo que é mais fácil falar para a criança, fugir do papo, deixar quieto, ela vai pesquisar, ela vai descobrir sozinha, então tudo bem, seguimos, né? Para aquele pai pode ser Uhum, mais fácil simplesmente fazer dessa forma. Agora, tentar educar sexualmente, tentar criar um bom ser humano que respeite os outros, enfim, né, que tenha bons valores, aí sim que a coisa, o buraco é muito mais embaixo e é muito uhum, desafiador. Então, toda vez que eu atendo mães, elas vêm com esse tipo de demanda, de quanto que é difícil educar e ouvir esse tipo de coisa às vezes de fora e tudo mais. Eu uhum. toco nessa tecla, assim. Eu sei que é difícil. Não, eu imagino que eu não sei de fato, porque eu não sou mãe, mas eu imagino que deve ser muito difícil, sim. Mas qual seria a alternativa? A alternativa seria ser negligente, deixar quieto o assunto? Você está disposta a fazer isso? Então, é desafiador, mas é por algo que vale a pena. É para você criar um ser humano, para você criar valores de vida. Então, enfim, por mais desafiador que possa ser. Parece que a alternativa contrária, que é negligenciar e deixar o assunto de lado, É pior.
É pior. Até por aquele ser humano, né? A gente precisa ter a responsabilidade de tô jogando essa pessoa aí para a vida, para o mundo. Eu vou jogar ela preparada, com ferramentas para lidar com aquilo que ela vai enfrentar, ou não, ela vai estar completamente despreparada e ela vai ter que aprender sozinha. Isso é responsabilidade dos pais também, preparar para o mundo, né? E realmente, né, Maria, assim, acho que a primeira referência de confiança que uma criança tem é dentro de casa, né? E é com a família, assim. Mas eu acho que a gente poder ter essa liberdade para falar em casa é super importante e necessária. Acho que a gente tem se transformado enquanto sociedade nesse sentido, assim, eu acho que hoje busca-se falar um pouco mais sobre isso, assim, pelo menos eu acredito que é o que eu vejo em muitos lugares, é o que eu percebo. Mas ainda, lógico, a gente carrega muito da nossa história, né? E aí a gente vai talvez correr o risco de, em alguns momentos, não conseguir falar ou fazer uma cara de espanto. E aí, assim, eu acho que a gente também tem que entender que a gente é humano, né? E que se a gente não dá conta, se a gente não consegue falar sobre isso, a gente também tem que entender que isso está falando da gente. Está falando da nossa relação com a sexualidade também, né? Com a forma que a gente foi educado, com a forma que as nossas crenças se manifestam. Eu só acho que sempre defendo e sempre vou defender que não é papel só da família, né? E por isso eu acho que a gente tem que poder ter redes de apoio. E aí eu sempre vou defender assim que a escola é sim uma rede de apoio necessária e muito importante, né? Se a escola não for suficiente, é, eu converso sobre isso com o pediatra com a pediatra dos meus filhos. Eu acho que procurar uma ajuda de um psicólogo, procurar um profissional que possa te auxiliar nesse momento sempre é bom também, assim, né? Ninguém nasceu sabendo, ninguém precisa saber de tudo, né? Claro, com certeza. Eu acho assim que são pontos muito válidos que a gente trouxe hoje. E a ideia é que a gente, claro, a gente não vai conseguir falar sobre o assunto todo, de tudo que pode ser feito, de cada fase, de que essa criança, essa adolescente, ela vai ter, o que que é adequado para cada uma. Acho que são informações válidas, mas que a gente não consegue aqui num episódio abranger tudo, né? Mas são informações que você consegue encontrar facilmente na internet, né? Hoje em dia a gente tem essa facilidade de poder buscar, de perguntar para os médicos que estão ao redor dessa criança, os psicólogos, todo mundo que está ali que pode dar esse auxílio, né? Então a ideia que a gente tinha hoje era de poder quebrar esse tabu de falar sobre o assunto. Então, eu penso assim que se a gente já conseguiu abrir uma portinha para os pais, ou enfim, para os indivíduos, mesmo que você não seja pai, mesmo que você não esteja passando por isso agora, você também já foi uma criança e uma adolescente, e talvez hoje em dia ainda carregue coisas que você viveu sobre educação sexual, né, ao longo da tua vida adulta. Então, se a gente conseguiu abrir aí uma pulguinha atrás da orelha, ou conseguiu colocar um ponto de interrogação, alguma coisa para você ir mais atrás do tema ou pensar mais sobre, eu acho que o nosso dever hoje já está cumprido, né, Su? Eu acho que é isso que a gente quer, né? Tanto com não só com esse episódio, mas com todos que a gente traz aqui, é fazer pensar, né? É poder se questionar, né, dentro dessa situação, de que forma que eu ajo, ou eu agiria, ou eu já agi, né? Nunca com esse olhar de se culpar, de se julgar, mas sim de refletir e de tentar fazer o melhor, né? Por você ou por quem está com você. E acho que a gente conseguiu sim trazer alguns pontos bem importantes. Fico muito feliz assim de poder usar esse espaço para isso, né? Acho que é necessário que se fale. E de novo, como a Maria falou antes, assim, a gente precisa entender que falar sobre os assuntos não vai causar um problema, e sim vai ser importante para prevenir muitos problemas, né? Então, vamos conversar. Não deixe assuntos que muitas vezes te colocam num lugar
de constrangimento, de vergonha pela tua história, é, te impossibilitem de falar sobre as coisas, né? Crie possibilidades, crie condições para falar. É muito importante que a gente fale sobre os assuntos. E aí, se você gostou do nosso podcast, se você gostou né, desse nosso assunto, se você tem ouvido os outros episódios, curte, compartilha, comenta, fala pra gente o que que você tá achando. Pode trazer sugestões de temas, que a gente adora que você traga sugestões de temas, inclusive. É, E se você quiser achar, tanto me achar quanto achar a Maria, a gente está lá no Instagram. Você pode me encontrar como @psi_Susan Spring e a Maria é @psi_Maria Stolf. A gente gosta muito que você interaja com a gente e estamos aí, quem sabe no próximo episódio a gente possa trazer um tema aí sugerido pela nossa audiência. Exatamente. Então tá bom, pessoal. Espero que tenha sido um bom episódio para você e a gente se vê na próxima. Até mais. Até!